O pastor Abner Ferreira, da Madureira do Rio de Janeiro, pastor Samuel Ferreira, o pastor e um dos primeiros da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, escritor de mais de 40 louvores da harpa, Paulo Leivas Macalão, são maçons. E muitos outros pastores são maçons. Já disse o cabo Daciolo uma certa vez, primeiro ele fez uma oração no monte e ele pedia a Deus para que Deus livrasse o pastor Marco Feliciano e o pastor Silas Malafaia, que eles abandonassem a maçonaria. E no plenário da Câmara Federal, teve um pequeno embate. O Marco Feliciano falou para ele, para o cabo Daciolo, tinha alguém filmando, né? O mesmo Deus que falou para ele que ele ia ser presidente, falou que eu sou maçom, né? E ele disse, tem envolvimento, tem envolvimento. E disse, ainda tem mais ainda, tem pombagira no meio. Sobre a pombagira já está muito claro. O pastor Anderson Silva, eu tenho aqui em um dos meus vídeos, ele fala sobre uma das amantes, né, do amado Feliciano, que recebeu no seu gabinete. Então, como você explicaria que em tão pouco tempo, às vezes, pastores são milionários agora se não tivesse algum envolvimento? A família Ferreira toda maçônica, e eles não escondem isso. É mesmo. E eu acho difícil hoje, é polêmico, eu quase não prego em Madureira, quando me levam é por misericórdia. Mas eu falo abertamente, Manuel Ferreira é maçom, o camarada que escreveu vários hinos da harpa, Macalão, maçom. Paulo Leivas Macalão, maçom? E Manuel e Abner Ferreira, maçom. Você vê, pega o templo da igreja da Madureira do Rio de Janeiro, que o Abner é presidente. O piso é maçônico. Tudo que você vê branco e preto dentro de uma igreja é piso maçom. Aí lá ele vai fazer um pacto de fidelidade que ele não pode falar nada que acontece lá dentro. Ele colocou pastores e membros na maçonaria porque ele era coach. Ele é um coach que deu mentoria para estrelas aí, internacional. Quer dizer, e estava no púlpito. Existem igrejas, denominações que estão sendo dominadas também e gerenciadas por maçons? Com certeza. Minha visão, pastor maçom jamais deveria ser chamado de pastor. E nós temos muitos pastores. Nós temos pastores maçons. Mas qual é o... muito pastor na Assembleia de Deus. Mas vamos lá. Muito pastor presbiteriano. Presbiteriano, então. Tem evangélico? Também. Tem mesmo? Tem pastor também. Pastor que é maçom? Tem. Aí. Porque isso é mais um mito, né? Tem pastor. Eles dizem que os evangélicos acham que os maçons são... Enfim, tem essas teorias aí da conspiração, né? E não viram maçons por isso. Então existem evangélicos. Existem evangélicos maçons. Existe algum ritual assim mais ou secreto ou alguma coisa mais pitoresca dentro desses rituais ou não? Uma coisa muito interessante. Por exemplo, vocês sacrificam animais? Falei que eu ia fazer pergunta idiota, tá? Agora a pergunta que não se cala é: isto cairia bem para um homem que se considera ser um pastor de uma igreja evangélica que fica atrás de um púlpito pregando a palavra de Deus? Neste vídeo aqui, você vai descobrir que alguns pastores estão envolvidos com maçonaria. Neste vídeo foi falado alguns nomes, como por exemplo, o bispo Samuel Ferreira e toda a sua família, e também o bispo Abner Ferreira. E também temos um vídeo que repercutiu muito em sua época de 6 anos atrás, onde o cabo Daciolo havia dito dizendo que o pastor Marcos Feliciano também seria um maçom. Isso deu uma treta lascada e você também vai ver esse vídeo aqui no nosso canal. Por isso eu peço que você acompanhe esse vídeo até o final, porque você vai descobrir tudo. É certo um pastor ser maçom e exercer o cargo de pastor dentro de uma igreja evangélica? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te contar tudo a partir deste vídeo, tá bom? Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, porque nós estamos alcançando a meta de 100 mil inscritos, tá bom? Let's go, vamos embora, vamos lá. O que o diabo ofereceu para Jesus? Todos os reinos. Todos os reinos da terra, né? E glória dessa terra. Eu digo lá que na reunião da Baviera, lá que surge o iluminismo, né? 1760 ou 780, que foi os francos maçons, né? Que surgiu o iluminismo, que veio os Illuminati e tal.
o que o diabo ofereceu para eles? O que ele ofereceu para Jesus. Porque quando Jesus teve a terra, o que Jesus disse para Pilatos? Meu reino não é daqui. Se meu reino fosse desse mundo, havia uma guerra e me tirariam daqui. Eu não sou daqui. Né? Ele veio para cumprir a profecia e levar o homem para o original. Nós pertencemos a Deus. Religar o homem a Deus. Tudo aqui na terra é passageiro e vaidade. O que é eterno é o que Jesus implantou em nós, a eternidade. Então, Fábio, a gente tem que analisar essa questão que se Jesus rejeitou, homens aceitam. E eles aceitam dentro de um princípio, né? De obedecer mesmo às ordens do Senhor das Trevas. Né? Então, quando você vê, existe famílias, eu acredito que no segundo podcast a gente comentou sobre isso, né? Essas famílias, quando você estuda sobre elas, não podem casar com pessoas fora delas. Então entra, por exemplo, a família da Inglaterra, que faz parte do sistema. Você tem o rei Charles, que casou com a Diana morreu. Puxa depois no Google onde é o cemitério de Diana. A Diana foi sepultada no meio de uma ilha, lá ninguém chega nem perto. A morte de Diana não é conspiração. Todas as câmeras do local que ela morreu foram desligadas. É mesmo? Tá na internet. Mas por quê? Porque ela foi morta porque ela sabia demais. Porque ela não fazia parte do clero do comando. Então ele sai do meio e casa com uma pagã. A mesma coisa aconteceu com o príncipe William agora. Ele casou com a Kate e eles deserdaram ele. Ele foi desligado da família para ficar com ela. Ele preferiu o amor do que ficar conectado. Por quê? Porque se você faz parte, por exemplo, é o príncipe Charles, na época, né? Filho da rainha Elizabeth, casado com uma plebeia. E não é a questão de uma plebeia, é alguém que não faz parte do sistema. Então, essas 13 famílias, quando você estuda sobre ela, eles não casam com ninguém de fora deles, eles só casam entre eles. E isso mostra o pacto, porque o poder pertence... Como assim? Nós comandamos tudo e ninguém de fora vai entrar dentro desse sistema. Então, isso não é teoria. Isso é uma realidade que você vê em 2 exemplos que eu dei agora. Sim, sim. Você vê a morte da Diana foi porque sabia demais e foi morta. Vou entrar em um assunto pesado agora. A maçonaria, que aqui no Brasil é bastante conhecido, tem alguma coisa a ver com isso? Bom, Porque sempre foi falado, né, que a maçonaria também governa políticos, está dentro de religião, dentro de denominações de igreja. A maçonaria faz parte disso? Então, a maçonaria, se você puxar a origem da maçonaria, uma das origens da maçonaria seria o Templo de Salomão, né? Sim, sim. A construção da obra, por isso que eles utilizam uma colher de pedreiro. Daí você vê as sociedades secretas, elas sempre existiram, né? E uma das sociedades secretas é a maçonaria, né? Nós temos Rosa Cruz, nós temos os Cavaleiros Templários, que são mais pesadas do que a própria maçonaria. Então, existem as sociedades secretas e existe a maçonaria, por exemplo. Um dos maiores templos maçom está na Inglaterra. E é a família real britânica que comanda ela. Então, existe um comando da maçonaria. E dentro da maçonaria existe a maçonaria vermelha, que seria de esquerda, e a maçonaria azul. Que seria de direita? Direita e esquerda. Então estão juntos. Só são braços, né? São braços. Braços de... isso aqui monta um corpo, né? Braço direito e braço esquerdo, né? Tipo assim, vamos abraçar todos dentro dessa sociedade secreta. E por que a maçonaria é algo que não... Por exemplo, na minha visão, um pastor maçom jamais deveria ser chamado de pastor. E nós temos muitos pastores maçons. Nós temos pastores maçons. Muitos. Mas qual é muito pastor na Assembleia de Deus mas vamos lá. Muito pastor presbiteriano. Presbiteriano, então... Batista também tem. Presbiteriano, por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos, né? Que é o cara da... Ele chegou... Existe um áudio de uma plenária que ele chegou a debater, dizendo: nós não teremos mais pastor maçom na igreja presbiteriana. Ele queria tirar os que são. E chegou a ponto que ele não conseguiu. E eles chegaram num consenso que os próximos pastores
não podem fazer parte de sociedade secreta. Oxe, então eles já estão cientes que tem Sim, e existem pastores maçons. Com certeza. Na Assembleia de Deus tem, mas são ocultos, né? São Não, escondidos. eu digo assim, a família Ferreira toda maçônica. E eles não escondem isso. É mesmo. E eu acho difícil hoje, é polêmico, eu quase não prego em Madureira, quando me levo é por misericórdia. Mas eu falo abertamente, Manuel Ferreira é maçom, o camarada que escreveu vários hinos da harpa, Macalão, maçom. Paulo Leivas Macalão, maçom? E Manuel e Abner Ferreira, maçom. Você vê, pega o templo da igreja da Madureira do Rio de Janeiro, que o Abner é presidente. O piso é maçônico. Tudo que você vê branco e preto dentro de uma igreja é piso maçom. Mas... E na minha visão, eu digo claramente, eles não escondem que fazem parte da maçonaria. Mas qual é o problema de fazer parte da maçonaria? É que assim, eu sempre ouvi falar que na maçonaria existe sacrifício de bode ao satanismo, mas nunca foi provado de forma perceptível que existe esse sacrifício mesmo ao caramunhão. Existe esse sacrifício dentro da maçonaria? Eu só vou dizer assim, a gente é das trevas ou da luz? Somos da luz. Da luz. Então, por exemplo, primeiro passo de iniciação da maçonaria hoje. Imagine que está aqui o nosso mesário aqui, ele é o grau-mestre ou o guardião do templo. Você vai entrar para a maçonaria hoje. Você vai entrar com uma venda nos olhos, vai vir dois camaradas, é um ritual, eles vão bater na porta. E aí o líder do local vai dizer quem é que bate na porta. Aí a fala do lado de fora é um filho das trevas querendo entrar na luz. Isso é a iniciação da maçonaria. Na minha visão, um pastor dizendo que ele está nas trevas e quer entrar na luz, ele negou a salvação dele. A não ser que lá dentro ele tenha uma nova revelação do Cristo, né? Já começa por aí. Aí lá ele vai fazer um pacto de fidelidade que ele não pode falar nada que acontece lá dentro. Então veja bem, a Bíblia diz, Efésios 5:11, né? Não se comuniquem, 10 e 11, com as obras infrutíferas das trevas, porque tudo que eles fazem ocultos é maligno, é profano. E a Bíblia diz, nós como filhos da luz devemos condenar. Na luz não existe escuridão. Não existe nada oculto. Então, se eu preciso, por exemplo, coisas que minha família não pode saber, que meu pastor não pode saber, que coisa não pode saber, tudo que é a palavra satanismo. Vai lá no dicionário e coloca satanismo. O que é satanismo? Tudo que é feito em oculto. E a maçonaria é tudo, é feito na luz ou é no oculto? Já vem a palavra ocultismo, né? Então é satanismo. Maçonaria é satanismo. A gente tem hoje, por exemplo, um camarada que saiu da maçonaria, que é o apóstolo da Sara Nossa Terra. Você sabia disso? Ele é um dos fundadores, o nome dele? O coach. Sim. Poderosíssimo. E tá aí, saiu na Veja, Folha de São Paulo, abriu mão do pastoreio por se tornar grau-mestre. Aí as pessoas ainda dizem, grau-mestre, por exemplo, o Mourão, vice-presidente da República do JB, ele era grau 20 alguma coisa, eu acho, quando ele assumiu, e jogaram ele para grau-mestre. Olha o poder dele, vice-presidente da República. Então a maçonaria iria se beneficiar daquilo. Então eles soltaram ele lá para cima e deram o título de grau-mestre. Agora, o camarada para se tornar o grau-mestre na maçonaria, eu não acredito que ele chega lá em menos de 20 a 30 anos. Mas após o grau-mestre tem mais? Não, aí ele já tem acesso mesmo. Daí é o pacto mesmo. Lá em cima já é pacto, grau 33. O JB, o número 1, o capitão. Uma época saiu uma foto que rodou todo o Brasil. Toda a política, ela tá ligada à maçonaria. Toda a política. E ele sabe como é que funciona. Agora, eu não... mas é perigoso. Eu nunca vi ele falando mal, né? Pastor, mas é perigoso, tipo, se realmente o camarada entrou dentro da maçonaria e ficou nos púlpitos das igrejas, aí mas... E aí, mas vamos entrar nessa questão, Fábio. Por exemplo, imagine um camarada, vamos pegar esse pastor da Sara Nossa Terra para nós, e a maçonaria, por exemplo, você chega em Washington DC, eu fui lá, tá lá o obelisco, que é o órgão genital de Baal. Foi o monumento mais alto dos Estados Unidos, o primeiro monumento mais alto da América.
Que tem a ver com a maçonaria? Toda. Você pega a história de Lincoln, de George Washington, todos maçom. Tem uma imagem de Lincoln lá, o memorial de Lincoln, ele tá lá de roupa, tal. Eu fui lá, que fica na frente daquela praça que tá na frente do obelisco. Eu estive lá. Aí você chega, tem uma imagem de Lincoln que ele tá igual o Bafomé. Bafomé, ele tá assim, né? Assim, com a mão levantada abaixo, a cabeça dele, e eles colocaram Lincoln com quase nu, como um dos patronos da maçonaria. A América foi fundada debaixo de pilares maçom. Então a maçonaria domina os Estados Unidos e toda a presidência americana está ligada à maçonaria. Não existe assumir. Por quê? Porque a fundação da América é maçônica. Ou se você puxar Washington, ela tem pentagrama, sexagrama, todos os monumentos dos Estados Unidos ali em volta de Washington D.C., que é a capital da América, é maçônica. Então não seria leviano e nem sensacionalismo dizer que a maçonaria é um braço desses senhores do mundo, então? Sim. Aí, outra questão. Vamos falar desse pastor, só para mim concluir aqui, a minha linha de raciocínio. Sim. Se o cara se tornou grau-mestre, ele fundou a Sara Nossa Terra, pregou todos esse ano na Sara Nossa Terra, ele colocou pastores e membros na maçonaria, porque ele era coach. Ele é um coach que deu mentoria para estrelas aí, internacional. Quer dizer, e estava no púlpito. E olha o que é a Sara Nossa Terra. A Sara Nossa Terra é uma potência. É uma potência, não podemos dizer. Ela tem emissora de TV, tem emissora de rádio, tem megas templos no Brasil inteiro. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para uma realidade que é muito real a maçonaria. Então a maçonaria ela envolve política e religião desde que o mundo é mundo. Então existem igrejas, denominações que estão sendo dominadas também e gerenciadas por maçons? Com certeza. Eu tive o triste, né? Eu fui indicado para pregar em Barretos, interior de São Paulo. E eu fui um estudo sexta e sábado. Aí domingo minha esposa pregaria, eu iria pregar em outra igreja. Questão de agenda, né? Sim. Aí eu fui lá, primeiro dia que eu dei o estudo. E do nada, estava falando do Apocalipse, entrei na maçonaria e comecei a falar mal da maçonaria. Aí eu já vi que o tratamento mudou. Da forma que eu cheguei, começaram a me tratar mal. Aí eu tinha um valor de oferta lá, que ele iria me dar, o pastor, né? Por 2 dias de ministração, e a minha esposa iria pregar. Resumindo, o pastor me deu por 3 noites lá pregando R$300 no domingo à noite, e ele nem foi lá se despedir de mim. Aí na segunda-feira, o pastor que me indicou para pregar lá, falou: rapaz, o que você fez lá? Eu falei: eu fiz o quê? Rapaz, o pastor é maçom. E você foi falar mal da maçonaria. Então essa é uma realidade. É uma realidade. Eu acabei com a igreja, entre aspas, né, mostrando porque o povo sabia que ele era maçom. Então, assim, hoje eles estão em todos os lugares. Mas e uma igreja que é pastoreada por um pastor maçom? O povo acaba sendo inocente? Se não sabe, é inocente. Se não sabe, ele é inocente, né? E eu digo assim, inocente de não conhecer. E essa igreja, o pastor é maçom, ela pode ter batismo no Espírito Santo, pode ter cura, pode ter salvação, porque não é o pastor que faz essas coisas, né? É Jesus e a palavra, né? É a mesma coisa um pregador pregar em pecado. Pode o céu descer e acontecer coisas sobrenaturais. Sim. Que é a palavra. O dom não salva, né? Ô pastor, mas tem gente que é ignorante a respeito da maçonaria. Tem gente que acha que é só uma organização filantrópica, que é uma loja que ajuda as pessoas a construir, a crescerem financeiramente. Há quem diz por aí que quando você é convidado para entrar e você tem um projeto, eles ajudam, eles injetam. Eles têm banco. A Congregação Cristã no Brasil, né, quando tem noivos ali que vão casar, a igreja toda se organiza para dar casa, os imóveis, enxoval para o casal. Ou seja, diz que dentro da maçonaria faz isso. Então, às vezes as pessoas ficam ignorantes concernente à maçonaria porque não sabem do lado ocultista, né? Sim, a gente imagine, Fábio, você vende podcast e eu sou um produtor. Se eu fosse produtor e você é o dono do podcast, se nós fôssemos maçom na mesma loja, por exemplo, eu só vou produzir, você só vai me contratar e eu só contrato você.
E não tem. E não sei. Daí tem o cara que grava, não sei que o cara é maçom. Só ele que vai trabalhar. Então, assim, eles se fecham entre eles e fortalecem um outro. E só que, assim, hoje a maçonaria no Brasil, ela tá bagunçada. Que, por exemplo, eles estão convidando abertamente, venha pra maçonaria. Isso não acontecia. Tá convidando qualquer um, né? Antes era seletivo, né? E muito. Não é um seletivo qualquer. Eles iam ver teu CPF, se você era negativado, se você comprava e não pagava. Porque eles não chamam pessoas que não têm caráter para fazer parte da maçonaria. Hoje está aberto. Você está entendendo? Mas por que eles abriram assim? Por afastamento de muita gente, talvez não conseguir a influência que quer, mas abriram assim, não é todos os locais, tá? Mas existem algumas lojas que já tá bagunçado. E é os próprios maçons que falam isso, né? Que existia um grupo, por exemplo, eles pesquisavam a vida da pessoa. O meu irmão, ele é empresário em Joinville, ele servia, né? Ele trabalha com eventos e servia os maçons no Hotel Prince, no centro de Joinville. E aí um dia um maçom chegou para ele: cara, teu nome nunca foi sujo. Você é uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, você já é maçom. Ó. Imagina. Ele me ligou na hora, quer dizer, e ele ficou assustado, falou: como é que ele sabe da minha vida? Já deu uma pesquisada. Ele já pesquisa a vida da pessoa. Então existia uma seleção para entrar. Ô pastor, agora o senhor como... E aí entra, o que o diabo ofereceu para Jesus? Poder, praticamente. E o que a maçonaria oferece para a pessoa? Poder. Poder. Existem algumas igrejas do Ministério da Assembleia de Deus do Belém e de Madureira, e entre outros ministérios que eu acredito que você já deve ter visto aqui na plataforma do YouTube, igrejas sensacionais, igreja que tem de investimento mais de bilhões de reais. A pergunta que não se cala é: da onde vem tanto dinheiro? Bom, muitos pastores, como já foi falado aqui no vídeo, têm sim envolvimento com a maçonaria. O vídeo que vocês acabaram de assistir agora mostra uma referência que foi feito, né, quando Jesus foi tentado ali no pináculo, onde Satanás havia oferecido a Jesus todas as maravilhas ou riquezas do mundo, né? Sabemos que a maçonaria não pode ser feita ou ser colocada dentro da igreja evangélica, mas muitos pastores estão tendo envolvimento com a maçonaria com o propósito de fazer aí seus templos luxuosos para ficar arrecadando dinheiro. Bom, eu quero que vocês prestem muito atenção agora no vídeo que eu vou mostrar para vocês, que é um vídeo antigo, onde o Cabo Daciolo fez graves denúncias contra o deputado e pastor Marcos Feliciano, que ao longo de muito tempo nós vimos o pastor Marcos Feliciano crescendo prosperamente, né? Falando de prosperidade, vimos que ele cresceu muito aí num sentido financeiro, né? E muitas pessoas ficam se perguntando como é que pode, né? Ele virou deputado federal, mas muitas pessoas não sabem que o pastor Marcos Feliciano, segundo a denúncia que vocês vão ver aqui, não é eu que estou afirmando, é o Cabo Daciolo que está afirmando, dizendo que o pastor Marcos Feliciano tem sim envolvimento com a maçonaria. Isso deu uma treta lascada em sua época. Eu não sei como tá a amizade do Cabo Daciolo e com o Marcos Feliciano nos dias atuais, agora de 2024. Mas eu faço questão em relembrar e trazer à memória, porque vale a pena ver de novo essa grave denúncia que foi gravado aí, né? Quando os dois se bateram de frente. Então dê uma conferida aí. Na sequência eu volto aqui para estar fazendo os meus agradecimentos a todos vocês, tá bom? Vamos embora. Se eu sou falso profeta, Deus falou que você ia ser presidente da República. Deus não falou que você ia ser presidente da República. Deus não disse. Você está filmando aqui? Então olha aqui. O mesmo Deus que disse que ele ia ser presidente da República disse a ele que eu sou maçom. Eu estou pedindo para ele provar que eu sou maçom. O tempo vai ele mostrar. É tão menino, É tão calça curta, que não presta nem para conversar. Ainda vou dizer mais, ainda vou dizer mais. Ainda tem pomba ainda aí, tem pomba gira também. Se liga, vigia e ora. É isso aí, ainda tem pomba gira também. Vigia e ora e vamos esperar para ver o que Deus vai fazer. Vamos aguardar do alto, vamos ver o que Deus vai mostrar para o povo. Graças a Deus, nós temos pessoas que têm inteligência. Vamos deixar Deus mostrar, veio até aqui para fazer show. Não, eu vim aqui, eu pedi prova para você. Me dê prova. Tem envolvimento e aguarda. Você tem prova? Vamos ver, vamos Você tem provas que eu sou maçom? Tem envolvimento. Você tem provas que eu sou maçom? Tem envolvimento e o tempo vai mostrar. Qual é o teu mérito? Tem envolvimento e o povo vai saber. Tem envolvimento e o povo vai saber. Eu não sou maçom, mas se eu fosse, eu não. Tem envolvimento e o povo
vai saber. Vamos aguardar e vamos orar. Qual é o problema? Fica à vontade, meu irmão. Fica à vontade. Se fosse, qual é o problema? O povo não vai ser mais enganado. Tem um monte de falsos profetas enganando o povo, comercializando a palavra de Deus. Acabou. Aqui estão eles, falsos profetas que dizem que Deus falou que ele ia ser presidente da República. Vamos aguardar. O Deus que diz que ele ia ser presidente da República não é Deus de verdade. Tá pulando tanto pra ver como é que é verdade. Ele quer tentar botar a mão. Aguarda, varão. E vigia. Expulsa. Ora, Se é demônio, expulsa. volta pro primeiro amor. Se é demônio, expulsa. Volte pro primeiro amor. Volte pro primeiro amor. Você sabe, volte pro Você é primeiro um amor. teófilo. Deus vai tratar com eles. Olha só, não somos da senhora que vai tratar. Deus vai tratar com eles. É só aguardar. Então, infelizmente, eu volto a dizer, ó. Você é um demente, um maluco, você é neurótico. Você vai não achar mais avançado você aqui. Vai orar e volta pro primeiro amor. Vamos esperar o que Deus vai mostrar pro povo. Você é desequilibrado. Amém. Você é um Amém. que traz passos. Amém. Ainda bem que o parlamento se livrou de Glória a você. Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos aguardar para Deus. Deus te abençoe. Agora, volta para o primeiro amor. Se arrependa e volta para Jesus. Se arrependa e volta para Jesus. Aí você, de repente, o pastor Frank Lima está atacando os ungidos de Deus, os homens de Deus. Eu tenho um conselho para você. Vá para baixa da égua, filho de uma égua. Deixa de ser burro. Você não sabe que isso é uma realidade, ainda está sonhando ainda. Olha, maçonaria, sociedade discreta ou secreta, aprende tudo que é secreto é satânico. Jesus disse que nada falou encoberto, nada falou em oculto. E quem fala em oculto, fala em cima do telhado, foi o que Jesus disse. Jesus disse, nada encoberto que não venha a ser manifesto, nada oculto que não seja revelado. 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, precisamente eu lembro que uns quase 30 anos atrás, a Assembleia de Deus, sede do Belém, que é Templo Central, aqui em Fortaleza, que era a Rua Tereza Cristina, o piso era preto e branco, era o modelozinho de piso maçônico, era preto e branco. E essas sociedades estão por detrás das igrejas desde o início no Brasil. E Daniel Berg e Gunnar Wingren, os fundadores, eles receberam donativos, foram sustentados pela maçonaria. Quem sustentava eles era a maçonaria, e eram maçons. Daniel Berg e Gunnar Wingren eram maçons. E as primeiras igrejas que funcionaram no Brasil, seja presbiteriana, seja batista, todas elas, Assembleia, funcionaram em templos maçônicos. Essa é a realidade. Então, a maçonaria ela está no início da fundação da igreja protestante, não na de Jesus. Aquela lá que o Messias instituiu nele mesmo, não foi em templo, não foi em personalidade jurídica, não foi em CNPJ, não. A que Jesus instituiu com o seu sangue, e os seus seguidores que escaparam, eram nas suas casas e se esconderam até nas catacumbas de Roma. Não é aquela. Dizem que é aquela, mas não é. A igreja moderna que funciona, quem manda nelas, os grandes que mandam na igreja evangélica protestante do Brasil são elite maçônica, são os maçons. E você está perdendo o seu tempo. Você está lá, você cumpre com todo um ritual que na verdade é maçônico. Só que é de uma forma light, diferente. Está lá, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Você já perdeu a luta há muito tempo. Se você quiser servir a Cristo, se você quiser servir a Jesus, vai para a Escritura, vai para os Evangelhos, e você vai ver que é totalmente diferente desses rituais que são feitos nos templos. Os cavaleiros templários foi quem apoiaram Martim Lutero. Só que Jesus fez diferente. Ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra, o templo vai cair. E ele mesmo disse para a samaritana, o dia já veio e a hora chegou que os verdadeiros adoradores adorarão. Não é no templo, em Jerusalém, nem no monte dos samaritanos. É em espírito e em verdade. Se você serve no templo, pense o que quiser. Não é a Jesus que você está servindo, mas as sociedades secretas. Seja bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Aproveita e inscreva-se no canal. Se não gostou, vaza,
não vai fazer falta. Não estou trabalhando aqui por dinheiro, estou fazendo o que eu posso para abrir a sua mente.